Muito bem. Então, boa noite a todos. Começamos o nosso intensivão 2023 aqui no CR. Hoje é 17 de abril e iniciamos a nossa primeira aula. O intensivão, ele faz parte aí de um processo de aprendizagem que o CR tem, que iniciou lá em agosto do ano passado, né? Muitos já estão nessa caminhada aí, nessa jornada desde aquela época. E nós iniciamos o ano passado aprendendo o método. Em seguida, esse ano, a gente começou a estudar o conteúdo baseado nas provas do PEP. E agora a gente está numa terceira fase, que é o estudo da FOG, do concurso, baseados aí nas questões do PEP e do CPKM. De modo que nós vamos analisar, comparar, fazer uma interseção de todos os assuntos indicados pelas questões do PEP, de modo que a gente consiga sair daqui com várias ideias levantadas para vocês ficarem em condições lá do concurso. Como eu já tenho dito, e muitos já sabem aqui, a questão do concurso ela é montada lá um pouco depois da divulgação do concurso anterior. Então, a partir de setembro, outubro, o pessoal lá da seção de concurso da SM começa a trabalhar. Em novembro, dezembro, já tem a aprovação da questão do concurso. Comandante da SM, mais o subcomandante, mais o pessoal do concurso, que, se eu não me engano, são 3 oficiais. Esse pessoal aprova a prova e já tem formado, então, a aprovada a prova do concurso. A partir daí, o chefe da seção, ele indica para a subseção que tem lá os assuntos a serem tratados no PEP. E também tem uma indicação nas últimas avaliações do CPKM. Então, tendo em vista isso, e essa dinâmica tem acontecido aí nos últimos anos, né? Vocês são aqui a 8ª turma aqui do CR. Eu fui instrutor lá na ICM, 2013 e 14. Em 14, eu tive a oportunidade de corrigir prova do concurso e ter essa experiência de como é a dinâmica. E desde lá, o PEP tem sido um orientador para as questões do concurso. Ele foi criado justamente para nivelar o conhecimento e dar as mesmas condições para todos os oficiais que estão fazendo o concurso, né? São várias turmas. Esse ano ainda tem 7 turmas, né? O ano que vem vão ser só 4. Além disso, cada um servindo numa OM, com condições totalmente diferentes. Então, para que se minimize essa questão, essa diferença entre as turmas, entre as condições de onde está servindo, foi criado o PEP, justamente para dar as mesmas condições de conhecimento e condições de preparação para todo mundo que está fazendo o concurso. Dessa maneira, o PEP ele orienta a questão do concurso, colocando assuntos ali, enfoques que têm grande chance de cair na prova do concurso. O CPKM, somando o CPKM mais o PEP, tem aí dezenas de questões, né? O PEP são 12 questões, são 12 provas, né? 6 de História e 6 de Geografia, cada uma dessas 12 com 2 questões, ou seja, 24 questões, indicam as questões que estarão no concurso. Somados aí as provas do CPKM, que é em torno de umas 8, então você tem aí mais de 30 questões, né? 8 provas, mais 16, vamos colocar aí quase mais de 40 questões que vão dar o enfoque que vai cair no concurso. Então, aqui eu faço um paralelo, né? Como se as questões do PEP, do CPKM, fossem peças de um quebra-cabeça que está ali solto, né? Você abre aquela caixa de quebra-cabeça e o nosso trabalho aqui, e o que eu tenho feito, é pegar essas peças e tentar montar um mosaico de modo que eu consiga enxergar qual é a questão do concurso. Porque a questão do concurso são 4, né? 2 de História, 2 de Geografia.
Então, se você pegar as 40 questões do CPEP, do CPKM e mais do PEP, elas vão ter que indicar as 4 questões do concurso. E essa que é a intenção aqui do intensivão, né? A gente pegar essas peças, encaixar, tentar enxergar esse mosaico e treinar essas interseções entre essas ideias, né? Entre essas peças para montar os mosaicos, vamos dizer assim, o quebra-cabeça da questão do concurso. Então, essa que é o grande objetivo do intensivão, né? Eu montei ele, mas agora em seguida eu vou mostrar para vocês como é que vai ser a dinâmica, baseado na experiência que eu tive lá como instrutor, os 8 anos dando aula aqui para vocês, né? E a cada ano a gente vai aprimorando. E esse ano já teve um aprimoramento, né? Se eu não me engano, o Vilaça está aí? Você fez o ano passado o intensivão? O intensivão não, senhor. Não, né? Tá, eu acho que ninguém Não, daqui que está aqui nesse grupo acabou fazendo, né? Mas teve já uma evolução, e para melhor, acredito eu, e vocês vão ver então que a dinâmica ela vai proporcionar para vocês condições de terem conhecimento suficiente para encarar a prova do concurso e ter condições de resolver as 4 questões. Como eu digo, fazendo outro paralelo, aqui a gente vai encher o nosso bornal, né? O nosso carregador de munição, para quando chegar lá para encarar a prova, a questão, o inimigo, a gente ter munição suficiente para acertar, né? E resolver a solução. E ter munição certa. A gente não vai levar um cunhete nas costas, estudando um monte de ideia, e chegar lá não sabe qual a munição que tem que usar, né? Então, a questão é realmente saber qual é a munição certa para atirar, vamos dizer assim, no alvo certo. Então, esse que é o objetivo do intensivão. E agregado a essa da minha experiência lá na ICM, aqui na prova, também a minha experiência como aluno, né? Como oficial, na época capitão, em 2008, eu tive a oportunidade de participar de um curso lá em Itaipava, que quem que ministrava? Clube Militar, lá do Rio de Janeiro, ministrava-se um intensivo também de uma semana. E o que lá teve várias aulas, tal, na época não tinha WhatsApp, né? Tinha uma dificuldade de comunicação, eu estava servindo em Porto União, Santa Catarina, praticamente estudando sozinho. E aí aquela oportunidade foi uma oportunidade de trabalhar em equipe, né? Nos reunimos, tinham vários, principalmente o pessoal da minha turma, então a gente resolveu pegar a FOG do concurso, dividir entre nós e cada um fazer um resumo de todos os assuntos da FOG do concurso. E na época não tinha o PEP, tinha apenas uns informativos que era colocado no site da ICM. E os informativos eram o que indicava as questões do concurso, né? Diria assim, que era um embrião do PEP, né? E aí nós resolvemos, então, dividimos um grupo e cada um fez um resumo todas as matérias e mandamos para o e-mail, né? Dividindo. E aí todo mundo recebeu esse resumo, eu acabei imprimindo tudo aquilo e acabei estudando. Então, esse trabalho em equipe eu vi que foi fundamental, porque é impossível você estudar e analisar todos os assuntos sozinho. Não dá. Então, tudo isso agregado é que levou a essa dinâmica do intensivão, certo? Trabalho em equipe, geração de ideias, interseção dos assuntos. Então, tudo isso vocês vão ver que esse é o grande objetivo aí do nosso intensivão, ok? Eu vou compartilhar a tela agora. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, levanta o braço ou liga o microfone, tá bom? Tira a dúvida, vamos... não se constranja aí de perguntar. Muito bem. Eu vou compartilhar a tela para a gente... Deixa eu abrir aqui. Bem. Estão vendo aí a tela da aula do intensivão? Dá um ok para mim. Excelente. Então, vamos em frente. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Então, vamos lá. A aula de hoje, então, nosso sumário.
O objetivo do intensivão, eu já falei um pouco de qual é o objetivo. Eu vou dizer como passar no concurso, vou dar as dicas de como o que tem que fazer para passar. Vou mostrar os blocos e as matrizes de estudo, que é essas interseções dos assuntos, né? Um mosaico que eu montei com as peças do quebra-cabeça do PEP e do CPKM, das questões, e o Moodle, que é a nossa plataforma de ensino à distância, e a dinâmica do curso, certo? Então, o dia de hoje, essa é a aula, é o que nós vamos ver. Então, é importante para que vocês entendam toda a dinâmica que nós vamos enfrentar aí nessas próximas 2 semanas, né? E o resultado final, o que vai ter aí no resultado final. Terminando o intensivão, vocês vão ter ainda mais 1 semana e meia até o concurso para estudar todo o material que foi produzido aqui no intensivão. O objetivo do intensivão é preparar os oficiais para realizar excelente solução do concurso que proporcione as melhores condições de ser aprovado no processo seletivo ao curso de Altos Estudos Militares, o PSKM, né? Então, realizar excelente solução. Para tanto, é preciso ter, além do método, principalmente conhecimento de história e geografia, né? O método, eu acredito que vocês já estão preparados, sabem o método. O grande desafio agora é conhecer história e geografia e o conteúdo. E aí a pergunta eu faço, e que todo mundo faz, e eu me fiz quando eu estava lá em 2008, o que eu tenho que fazer para passar no concurso? Eu percebi, principalmente quando eu fui candidato, principalmente quando eu fui instrutor lá e corrigindo prova, e no decorrer desses anos, aqui dando aula, para passar no concurso, parece óbvio, mas é apresentar excelente solução dentro do tempo. É o que você tem que fazer. O que eu digo, o que vem a ser excelente solução é gabaritar a expressão escrita, ou seja, não errar o português, que todo mundo tem condições de fazer. Gabaritar o método também, todo mundo tem condições de gabaritar, porque o método não tem mistério, vocês sabem exatamente o que tem que ser feito, né? Em cada uma das servidões. Vocês sabem que o apresentar e justificar tem que ter uma introdução e desenvolvimento, e o que tem que ter em cada uma dessas partes. Amanhã vai ter a aula de método, que eu vou dar apenas um panorama geral a respeito como fazer para gabaritar o método, certo? E a outra questão, que é onde eu diria assim, o grande insight, né, que a gente tem, é obter o máximo de scores dentro do tempo. E aí a gente acaba, aqui no intensivão, a ideia é desmistificar essa questão. Como obter o máximo de scores? Escrever parágrafos, quantos parágrafos eu tenho que escrever, qual o tamanho do parágrafo, quantas laudas eu tenho que ter. Então, a ideia é desmistificar essa questão, né? E a gente chegar para passar no concurso, pretendo mostrar para vocês como obter o máximo de scores dentro do tempo, né? Porque não adianta você ter o conhecimento para responder a questão, mas não consegue fazer dentro das 4 horas. Bem, para gabaritar a expressão escrita, é necessário... Um momentinho, deixa eu dar uma ajustada aqui nesse... É necessário acertar todos os parâmetros previstos aqui no barema do concurso. É esse o barema, exatamente isso daqui que é usado para corrigir a prova do concurso. Ou seja, é analisado na expressão escrita o parâmetro coerência, clareza, objetividade, coesão e correção gramatical. Então, tendo coerência, você ganha 10 scores. Tendo clareza, 15, objetividade, 15, coesão, 10, e correção gramatical, você já ganha todas essas gaivotas. A cada erro que você obtém, você perde um score, por exemplo, aqui de ortografia, desses 10 scores aqui previstos. Então, é assim que se faz a expressão escrita. Então, percebam que é simples, né? Não tem mistério, é possível gabaritar. Amanhã eu vou tratar um pouco mais sobre isso, de como chegar nesses parâmetros na redação, né? A solução que vai ser apresentada. Para gabaritar o método, você tem que
interpretar, esquematizar e redigir de acordo com o método. E esses daqui são os parâmetros que são analisados. Por exemplo, aqui na servidão analisar destacando, você é analisado, além do método, ou melhor, da expressão escrita, você tem aqui no método o que você precisa acertar. Na introdução, esses itens aqui. Então, abordagem da ideia central, delimitação do espaço e tempo. Se a sua solução estiver com todos esses parâmetros, você ganha todos esses scores. Da mesma maneira, no desenvolvimento, então, compreensão do nível do desempenho e identificação do objeto correto. Você tem que acertar tudo isso. E a conclusão, idem. Então, isso aqui todo mundo sabe fazer e é possível gabaritar o método sem nenhum problema. Amanhã também eu vou entrar em detalhes desse barema aqui, para a gente fechar exatamente o que tem que ser feito na redação para gabaritar o método. Agora, obter o máximo de scores, que é a grande questão. Como que eu devo obter, ou como eu consigo obter o máximo de scores? Por quê? Quando estava lá corrigindo a prova do concurso, eu percebi que a grande maioria acertava a expressão escrita e o método. E a diferença entre uma prova e outra era a quantidade de ideias que eram colocadas, e isso ia gerar quantidade de scores. E agora, quando eu digo ideia, significa o parágrafo. Então, a correção é, para cada parágrafo, é dado uma ideia, e essa ideia ela é valorizada com a quantidade de scores, certo? Então, a correção é feita dessa maneira, é o que está na apostila de método. Você tem que estruturar a sua redação em parágrafos, e o parágrafo ele tem um tópico frasal e 10 complementares. Esse tópico frasal é a ideia que você quer expressar naquele parágrafo. Essa ideia que é confrontada com o barema de conteúdo de ideias, e dependendo de como você argumentou nas suas ideias complementares, é valorizado esse seu parágrafo. É valorizado de 1 até 12 scores. Tá? Amanhã eu vou entrar em detalhes de como obter de como que se estrutura a redação, de como se faz o parágrafo. Mas, em resumo, para obter ideias que vai se transformar em scores, você tem que escrever os parágrafos, e aqui eu elaborei, idealizei um esquema 7-10. O que vem a ser isso? São 7-10 em cada uma das partes, na introdução, no desenvolvimento na letra A, no desenvolvimento na letra B e na conclusão. E no apresentar, 7-10 na introdução e 2 vezes 7-10 no desenvolvimento, ou seja, 14 ideias no desenvolvimento do apresentar. Isso vai te dar uma vantagem competitiva. Porque se os scores de expressão escrita e os scores de barema, melhor, de método, são iguais, todo mundo gabarita, então tudo isso daí, todo mundo vai ficar nivelado, vai receber o mesmo quantidade de scores. A diferença vai estar na quantidade de ideias que você coloca na sua prova. Quem escreve 4 ideias, naturalmente vai receber menos scores do que quem escrever 7 ideias, certo? E isso te dá uma vantagem competitiva muito grande. Os scores do barema estão assim divididos. Na servidão, aqui, analisar, comparar a primeira questão, está nessa linha. O apresentar e justificar, que normalmente a segunda questão está nessa linha. E aqui, uma prova, o total de scores que você recebe. Na expressão escrita, do analisar e comparar, você tem ali no barema 120 scores para você ganhar. No apresentar e justificar, 80, ou seja, na prova como um todo, 200 scores de expressão escrita. É possível gabaritar isso aqui com tranquilidade. No método, são 180 na primeira questão, 80 na segunda e 260 no total. Também é possível gabaritar. Aqui que está o conteúdo, aqui em preto, que está a grande disputa, vamos dizer assim, pelos scores, para você obter grau e ficar bem classificado, né? Porque o concurso não basta tirar 4, você tem que estar bem classificado para conseguir entrar nas vagas disponíveis lá na ICM.
Em média, são em torno de 1.000 candidatos para 120 vagas. Então, você está concorrendo aí com quase 10 candidatos por vaga. Sendo que esses 10, eu diria 8 estão fazendo curso preparatório, como vocês, estão muito bem preparados. Então, a concorrência é muito grande. Por isso, é preciso ficar bem classificado. E para ficar bem classificado, tem que tirar nota. E para tirar nota, como a gente viu aqui, é a quantidade de ideias do conteúdo, certo? Então, essas 300 da primeira questão e 240 da segunda, essas 540 que está em jogo. Né? É aqui que a gente tem que acertar e tem que ganhar o inimigo. Então, é aqui que o intensivão vai proporcionar para vocês munição suficiente para vocês terem ideias para conseguir escrever e ganhar o máximo das 540 scores. Eu diria que é impossível escrever 540, ganhar 540 scores, né? A menos que você tivesse umas 10 horas de prova, talvez você conseguiria. Mas nas 4 horas, não dá. Não dá. Né? Vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar o porquê. Então, isso dá 1.000 scores, né, para uma prova. Então, o que está em jogo são 540, que é o que a gente tem que disputar. Aqui eu faço, então, uma análise de scores que é possível ganhar num esquema usual. Eu digo usual que a grande maioria dos cursos tem ensinado, né? Pelo que eu converso aí com o pessoal dos outros que fez outros cursos, eu mesmo fiz, eu fiz o GG na época, né? Normalmente é ensinado isso aqui, ó, introdução, você faz 4 parágrafos, mais um parágrafo de ligação, em média, um parágrafo ou a ideia, né? A mesma coisa, a ideia você ganha 5 scores para cada parágrafo, dá uns 25 no total. Isso na primeira questão, certo? No desenvolvimento, letra A, 4 parágrafos, mais a conclusão parcial, as ideias do parágrafo. Eu vou atribuir 10 scores, né? Vamos colocar em uma questão bem feita, um parágrafo bem grande, bastante argumentação, que conseguiu abarcar as ideias do barema. Ele ganha 10 scores em cada parágrafo, ele ganha 40. Mais um da conclusão parcial, umas 5 gaivotas, né? Porque a conclusão parcial é pequena, mais 5. Isso se repete aqui para o desenvolvimento letra A. E na conclusão, é em torno de 5 scores, né? A ideia central sobre novo enfoque, síntese das CPs, 2 ideias para responder à conclusão imposta e uma ideia para o parágrafo conclusivo. Então, são 5 parágrafos, vamos colocar aqui 8 scores, mais ou menos, em cada uma delas, em média, você tem 40. Somando, você vai escrever na primeira questão 20 parágrafos e vai ganhar, em média, o pessoal ganha 155 scores. Tá? Na segunda questão, introdução, igual à primeira, né? 4 mais 1, 5 dá 25. No desenvolvimento, 12 ideias, mais ou menos a média aí que o pessoal tem 12 citações, né, que os cursos têm colocado, vamos colocar 8 scores também, 96 na soma, 17 parágrafos, 121 scores. Somando a prova, ou de História e de Geografia, você tem 37 parágrafos que você vai escrever na sua prova e vai obter 276 scores. Isso no esquema usual. Agora vamos para o esquema 710. O esquema 710, como eu já disse, são 7 parágrafos em cada uma das partes. Aí que o bicho pega, né? Como que eu vou conseguir escrever as 7 ideias? Primeiro, eu preciso gerar essas 7 ideias. Por isso que a gente vai estar estudando aqui no Intensivão. O produto final do Intensivão são os ideários de questões de treinamento que você vai ter ali. Eu diria que quase que um milhar de ideias que você vai ter em condições de colocar aqui na prova do concurso. Né? A outra questão, para obter as 7 ideias, dentro do tempo, é escrever o parágrafo de modo que eu consiga fazer dentro do tempo. Né? Então, o seu parágrafo tem que estar estruturado num tamanho, uma quantidade de palavras e a velocidade que você escreve suficiente para caber dentro do tempo, dentro das 4 horas. Mas à frente eu vou dizer como é que a gente gerencia o tempo. Então, essas são as 2 premissas para obter as 7 ideias. Ter o conhecimento e estruturar o seu parágrafo para conseguir escrever 7 ideias, tá? Amanhã eu vou dar os detalhes de como escrever esse parágrafo.
Então, no esquema 710, é 7 em todas as partes. 7 na introdução, mais o parágrafo de ligação. Aqui eu já vou obter 40. No desenvolvimento, letra A, 7 ideias, com 8 scores. Percebam que é um pouco menos, eu coloquei 10 no esquema usual, porque o meu parágrafo aqui vai ser um pouco menor, para eu poder encaixar 7 parágrafos dentro do tempo. Eu vou obter 56. A conclusão parcial, 5 scores, é igual, né? Não tem diferença nenhuma. Isso eu replico para a letra B, desenvolvimento letra B, e a conclusão também são 7 ideias. Ideia central sobre novo enfoque, síntese das CPs, 4 respostas para a conclusão imposta e mais o parágrafo conclusivo. Isso vai dar 7 ideias, ok? Vezes 5, 35. Então, eu vou escrever 31 parágrafos para a primeira questão e obter 197 ideias, scores na primeira questão. Aqui já dá para a gente fazer 20 usual, 155. 7 ideias é 31 parágrafos, 197. Já percebo aí a quantidade de scores a mais só na primeira questão. A segunda questão, introdução também, 7 ideias mais 1, vezes 5 scores, 40, é igual aqui da primeira. No desenvolvimento, aqui são 7 vezes 2, 14, vezes 8 dá 112. Então, eu vou escrever 22 parágrafos e vou obter, no total, 150 dólares para a segunda questão. Olha a diferença do usual, 17 e 121. 22, 152. No total da primeira questão, são 31 parágrafos, mais 22 da segunda. Eu vou escrever 53 parágrafos e obter 349 scores. Perceba a diferença, 37 para 276, 53 para 349. Então, aqui tem 2 desafios. A quantidade de parágrafos dentro do tempo e para obter essa quantidade de scores, né? Os 349, tá? Bem, agora vamos somar os scores da primeira e da segunda prova, que é o que vai dar a sua média, a sua nota do concurso. A nota que vai te colocar numa lista, do primeiro ao último. A nota que é atribuída lá no concurso, está numa instrução reguladora que trata sobre a correção da prova, diz o seguinte: quem obteve maior quantidade de scores, ou maior quantidade, a maior quantidade de scores, isso, vai ser o grau 10. A partir daí, é colocado todos os graus, classificando todo mundo, tá? Então, para quê? Para que nivele o grau de conhecimento daquele grupo, daquela turma, daqueles candidatos que estão fazendo aquele concurso, tá? Então, é assim que é feito a nota. Mas, para fim de scores, que é o que a gente vai obter aqui, a gente tem, para a prova de geografia, no nosso esquema 7 ideias, certo? Você tem, nas 7 ideias, 197 com 152, 349. No usual, 155, 121, 276. Isso na prova de história igual. Evidentemente, eu estou aqui fazendo apenas um estudo, né, uma comparação. Então, se você somar os dois, você vai ter, na primeira questão, para o esquema 7 ideias, 349 scores, 197 mais 197, 394. Na segunda questão, 304, com total 698 scores. No esquema usual, o que a grande maioria faz, vai obter 310, ou seja, 155 da geografia mais 155 de história, 242, 121 mais 121 na segunda questão, totalizando 552. Perceba a diferença para o esquema 7 ideias, 146 scores a mais. Isso aqui, eu diria que é uma classificação que você sobe, você vai estar lá em cima, você vai estar concorrendo, certo? Então, assim você consegue passar no concurso. Agora, em termos de nota, aquela explicação que eu dei, né? Vamos supor que o primeiro candidato conseguiu obter as 540 scores na primeira e segunda questões, né, de conteúdo.
aí o grau vai ser 10, o grau máximo. A partir daí, é a relação direta, né? A cada número de scores vai corresponder a nota. Então, se a gente pegar aqui no nosso esquema 7 ideias, você tem geografia, expressão escrita 200, método 260, conteúdo das 7 ideias 349, aqui acabou saindo errado. Aqui é conteúdo usual, tá? No total 809, história mesma coisa, então você somar isso aqui e tirar uma média, considerando, né, que o grau máximo tirado foi o aluno que obteve o maior número de scores, todos os scores possíveis, melhor, então você vai tirar 8,09. No esquema usual, vou até trocar aqui, depois eu corrijo, você tem, ao invés de 349 de conteúdo em História e Geografia, você vai tirar 276, totalizando 736, que é uma das provas, e a sua nota vai ficar 7,36, ou seja, de 7,36 para 8,09 é uma diferença enorme, eu diria, de dezenas de classificações ali. Então, vai te colocar lá em cima, né? Sem dúvida nenhuma. Como a grande maioria faz o esquema usual, e a gente aqui, eu preconizo fazer o esquema 7 ideias, eu diria que todo mundo que conseguir fazer as 7 ideias vai ter condições de ser aprovado, né? Aqui a minha estatística, isso é apenas estatística. Os alunos que passaram aqui comigo, aqueles que fizeram as 7 ideias no concurso e se prepararam para fazer as 7 ideias, ou seja, resolveram as questões da AT, das ATs, né, do PEP. Então, a minha estatística é o seguinte: aqueles que fizeram até 80% das avaliações de treinamento do PEP, 90% desse pessoal foi aprovado. Essa aqui, e aí vai. Se o cara fez 70%, cai um pouco a aprovação de 80%. Em média, né, pegando todos os alunos, o curso aqui tem aprovado em torno de 60%. Isso é mera estatística, tá? Apenas para dar uma referência para vocês. Então, assim, se realmente fizer as 7 ideias, eu diria que vocês têm grande chance de serem aprovados, ok? Aqueles que estão chegando aí agora, né, com certeza está assustado, né? O capitão Tosta, com certeza, aí olhou, pô, caramba, como é que eu vou escrever? O Zien, né? Pela cara aqui, parece que realmente não é fácil, né? Vilaça também, o pessoal que não está aí, mas fiquem tranquilos que a gente vou conseguir provar para vocês aí, e vocês têm condições de treinarem até o concurso, ainda tem umas 3 semanas e meia para fazer, e treinar e fazer dentro do esquema 710, tá? Muito bem. Dúvida, pergunta aí em relação ao esquema 710? Ok. Amanhã eu vou mostrar, tá, na prática, uma solução de uma prova de 2 oficiais que fizeram ano passado o curso completo, mais o intensivão, e eles faziam o esquema 7 ideias, e foram aprovados, e eu vou mostrar aqui para vocês a prova, como eles fizeram, como se faz, né, a redação aí para conseguir ter as 7 ideias da prova. Bem, tudo isso tem que estar encaixado dentro do tempo, das 4 horas de cada uma das provas. Então, esse aqui é uma ideia de gerenciamento do tempo. A interpretação das 2 questões, começar com ela, tá? Então, abriu a prova, lê as questões e começa a interpretar. Interpreta a primeira questão, interpreta a segunda questão. As 2 questões em 10 minutos, ok? A esquematização das 2 questões, em seguida, você utiliza 50 minutos. Então, essa primeira parte de interpretação e esquematização, 1 hora para você conseguir executar essas tarefas aqui, essas fases, né, do método. Em seguida, começa a redigir a primeira questão, que normalmente é ND análise, analisar e comparar. Esse ano não vai cair comparar, né? A FOG do PEP está indicando isso. Redigir em 2 horas. E a segunda questão, que é o apresentar e justificar, redigir em 1 hora, ou seja, 3 horas de redação,
e aí totaliza as 4 horas. Tá? Então, esse é o gerenciamento do tempo que eu sugiro. Agora, em relação a relógio, como é que eu controlo isso? A prova, em geral, começa às 8 horas. Então, começando às 8, interpretação e esquematização é das 8 às 9, certo? 1 hora. E aí a redação, a primeira questão das 9 às 11 e a segunda questão das 11 ao meio-dia, 1 hora. Dessa maneira, são esses 2 horários que eu vou controlar. Então, eu começo a prova, interpreto, esquematizo. Quando eu terminei de fazer a esquematização, eu olho no relógio. Normalmente tem um relógio que é projetado, né? Para todo mundo ver o horário de Brasília. Tem que estar em torno de 9 horas. Se tiver antes de 9 horas, ótimo, eu ganhei mais tempo para a redação. Se tiver além das 9 horas, eu vou ter que dar uma acelerada na minha redação para eu conseguir redigir as 2 questões. Então, vale a pena redigir toda a solução das suas 2 provas, certo? E redigir as 2. Então, se você tiver faltando tempo, eu diria que você tem que dar, ou diminui algum parágrafo, ou escreve mais rápido, mas procure escrever as 2 soluções, certo? Começa a redigir a primeira questão, então, já com esse balizamento, se eu estou dentro do horário ou não. Se tiver menos tempo, ok, vou ter mais tempo para redigir. Se for além das 9 horas, eu vou ter que dar uma acelerada. Terminei a primeira questão, eu olho o relógio, tem que estar tem que ser 11 horas, certo? Então, esse é o meu controle. Se tiver antes das 11, ótimo, vou ter mais tempo para redigir a segunda questão. Se tiver depois das 11, vou ter que dar uma acelerada na segunda questão. A partir daí, segunda questão, sai rachando, não olha mais para relógio e sai escrevendo, tá? Sai escrevendo. E aí vai ser avisado. Quem está aplicando a prova vai avisar. Faltam 30 minutos. Depois ele avisa, faltam 10 minutos. Depois ele avisa, faltam 5 minutos. Então, nessas indicações que vai ser feita, é que é a sua referência, tá? Não precisa nem olhar para o relógio. Espera o aplicador avisar esses horários. Aí você sai rachando. Quando você escutar falta 5 minutos, aí você avalia. Será que eu consigo escrever mais um item da segunda questão? Né? Se eu estiver no meio do item escrevendo, eu preferiu terminar o item dentro desses 5 minutos e pronto. Certo? Se eu terminei o item, ainda faltam 5 minutos, você avalia na sua redação, você consegue escrever em 5 minutos mais um item, sai rachando. Coloca a citação e sai redigindo, tá? Então, é assim que a gente gerencia o tempo. Alguma dúvida aí? Pergunta a respeito disso? Beleza. Agora, em relação ao tempo para eu redigir o parágrafo. Então, isso é importante, né, para eu ter uma ideia de qual tem que ser a velocidade do meu parágrafo. Então, como a gente viu, na primeira questão, a introdução são 8 parágrafos, né? 7 mais o parágrafo de ligação. No desenvolvimento são 16. 7 ideias, mais uma conclusão parcial, 8 na letra A e mais 8 na letra B, totaliza 16. E na conclusão, 7 ideias, ou seja, eu tenho que redigir 31 parágrafos. Na primeira questão, são 2 horas ou 120 minutos. Portanto, eu dividindo 120 por 31, vai dar o tempo por parágrafo. 120 por 31 dá 3 minutos e 52 segundos. Ou seja, em torno de 4 minutos tem que ser a velocidade do meu parágrafo. Como que eu faço para saber qual que é a velocidade do meu parágrafo? Na hora da redação, no seu treinamento, você começa a redigir, né? E coloca o horário que você escreveu. Aí termina a introdução, coloca o horário que terminou. Termina o desenvolvimento, coloca o horário, termina a conclusão e coloca o horário. Aí vê, soma esse tempo que você gastou e divide por 31. Vai ter o resultado. Tem que estar em torno de 3,52. Então, é preciso escrever o parágrafo dentro desse tempo, em torno de 4 minutos, para que você consiga escrever os 31 parágrafos, ou seja, as 7 ideias, dentro das 2 horas da primeira questão. Tá? Isso é fundamental. Então, por isso do treino
controlar esses horários para ver se você realmente está fazendo dentro dos 3 minutos e 52. Se tiver mais, o que eu tenho que fazer? Qual a solução? Ou escrevo mais rápido, o que normalmente é difícil, biologicamente é difícil, você conseguir aumentar a sua velocidade faltando um mês para o concurso. A outra solução é o quê? Escrever menos. Procurar ser mais objetivo na escrituração das suas ideias, do seu parágrafo. E escrever, como eu vou ensinar amanhã, a estrutura do parágrafo tem que ser tópico frasal, uma frase que dê exatamente a ideia que você quer passar. Depois você põe outras frases, outros períodos, de 2 a 3, com as ideias complementares. Isso aqui eu estou dizendo todos os parágrafos. No parágrafo da introdução, as ideias complementares são menores. No parágrafo do desenvolvimento, aqui no caso do analisar, da primeira questão, as ideias complementares vai ter que ter argumentação, mais os ganchos do concluindo, mais os ganchos do destacando, certo? Então, no mínimo, tem que ser isso, e você tem que colocar frases, períodos, né, bem objetivos, de modo que você escreva toda essa estrutura, tópico frasal e ideias complementares, o mais claro possível e objetivo, para que o seu texto fique com clareza, com objetividade, e você consiga escrever dentro do tempo, né? Dentro, em média, desses 4 minutos. Tá bom? Bem, a segunda questão, ela é um pouco mais simples, né? Você tem também 8 parágrafos da introdução, 14 no desenvolvimento, totalizando 22. Nesse caso, o tempo total são 60 minutos, 1 hora. Dividindo 60 por 22, você tem, em média, aí, 2 minutos e 43, ou seja, 3 minutos para cada cada um dos parágrafos, certo? Esse é o tempo que a gente tem para gerenciar aí a segunda questão, ok? Bem, o meu já são 8h20, eu vou fazer um intervalo aqui de 10 minutos, aí a gente volta, tá? E prosseguimos aqui, vou explicar com mais calma e tranquilidade aí os blocos e as matrizes de estudo, o que vem a ser isso. Tá bom, pessoal? Então, vamos fazer aí 10 minutos de intervalo, 8h30 a gente volta. Bem, voltamos então aí para o nosso segundo tempo. Eu vi aqui no chat, o Capitão Tosta fez um questionamento, né, Tosta, a respeito aí de conteúdo e tal. Eu vou te pedir um favor, guarda essa tua questão para amanhã, que daí, quando eu estiver explicando o método e como fazer a redação, aí eu acabo tirando essa tua dúvida, tá? Positivo. Joia, porque senão aqui eu vou estar perdendo muito tempo para explicar tal, e aí eu acho que a gente perde um pouco aqui a dinâmica, tá? Mas com certeza amanhã você vai ser sanado essa dúvida, tá bom? Copiado. Beleza, você faz aí até um copiar e colar, se quiser, para colocar no chat de amanhã, né? Para você não perder exatamente essa ideia. Aí amanhã a gente esclarece, tá bom? Sim, senhor. Beleza. Bem, então vamos prosseguir aqui. Vou voltar a compartilhar a tela. Então agora a gente vai ver os blocos e as matrizes de estudo. O que vem a ser isso? Eu pego todo o conteúdo do CPKM mais do PEP, eu coloco em blocos de estudo, e cada um desses blocos eu gero matrizes. As matrizes, né, eu divido tudo que está ali de conteúdo em áreas, né, distribuo dentro daquilo que é o objeto, condicionante de conhecimento, destacando e concluindo. Eu vou mostrar para vocês um detalhe. Para quê? Para que a gente possa estudar todo o conteúdo da FOG, tá? E fazer uma integração dos assuntos do PEP e do CPKM, ok? Feito essa integração, eu vou gerar questões para treinamento, e cada uma dessas questões eu vou dividir entre vocês, e num trabalho em equipe, cada um vai responder uma quantidade de questões,
e gerar as ideias baseado em quê? Primeiro, no barema do CPKM, no barema do PEP, que é a indicação que a ICM está dando, nas indicações ali do EB-Aula, certo? Então, esse é o enfoque da ICM, e mais no estudo de vocês, na pesquisa de vocês, para que vocês gerem as ideias para responder as questões de treinamento que eu vou propor, ok? Bem, para a gente ver isso, vou mostrar agora para vocês o Moodle, que é a plataforma de ensino à distância, e como que vai se dar, então, a dinâmica do curso daqui para frente. Muito bem. Antes disso, para a gente acessar, né, aqui a plataforma, deixa eu abrir aqui, eu acabei não abrindo, você entra no site, cursosromeu.com.br, vai aqui, portal do aluno, clicando lá, vai abrir, né, a caixa aqui do curso. Como eu já estou logado, ele dá esse comunicado, mas vai abrir, você coloca o seu login, né, o seu usuário e a sua senha, ok? E aí vai abrir aqui no intensivão, você vai ter acesso ao intensivão. O pessoal que está fazendo o curso desde o ano passado vai ter 2 cursos, né? O curso preparatório para ICM, o curso regular, e vai ter uma aba para o intensivão. Então, só clicar lá no intensivão, vocês vão abrir essa plataforma aqui, e é isso que vocês vão enxergar. Ou melhor, vocês vão enxergar quase tudo, porque esse aqui eu estou logado como professor e administrador, tem algumas coisas a mais aqui que vocês não enxergam. Mas, no geral, é isso aqui que vocês vão enxergar. Bem, então o intensivão está dividido aqui num painel principal, depois eu vou mostrar cada uma dessas partes, tá? Depois é dividido nos dias que a gente vai trabalhar. Então, hoje é a dinâmica do curso. Aqui na dinâmica tem a aula, que é essa aula, esse PowerPoint que eu coloquei está aqui. E amanhã, assim que a gente configurar e essa aula for gravada e gerada, a gente vai colocar aqui, ó, aula gravada e podcast. É só o áudio dessa aula para vocês, se quiserem assistir de novo ou só ouvir, vai estar aqui em condições. No dia 18 é o método, vamos ver o método, certo? Então está aqui a parte do método, também vai ter a aula, já está aí disponível, né? Vocês já podem ver. E aqui a aula gravada. Em seguida, nós temos aí o bloco de estudo, né? Esses blocos que eu falei, e cada um dos blocos tem a matriz de cada um dos blocos. Então, no dia 19 e 20, nós vamos ver o bloco de estudo 1, que é a matriz de conteúdo número 1 e as questões de treinamento relacionadas a esse bloco. Daqui a pouco eu vou mostrar o conteúdo do bloco. No dia 21 e 24, né, que pega aqui sábado e domingo, vamos ter o bloco de estudo 2. 21 é feriado, mas para nós aqui que estamos no intensivão e queremos passar no concurso, não tem jeito, não tem que ter feriado, um dia a mais de estudo, não podemos nos dar o luxo de não papirar, né? Então, botei aqui dia 21 também e 24, tá? É o bloco 2. 25 e 26 é o bloco 3, matriz do conteúdo e mais questões de treinamento. Além disso, acabei esquecendo de falar, você tem os ideários das questões, que eu vou mostrar que vocês vão gerar esses ideários, e a aula gravada aqui do bloco 3, ok? Dia 27 e 28, temos aí o bloco de estudo 4, matriz de conteúdo, que já está disponível, os ideários que nós vamos gerar durante os dias e as aulas gravadas. Por fim, tem as provas de treinamento, por enquanto está oculto para vocês. Tem uma prova de treinamento de história, que eu vou disponibilizar nesse final de semana, então a gente já vai ter estudado o bloco 1 e parte do bloco 2, então vocês já vão ter condições, nós vamos começar a estudar história, certo? Vão ter condições de fazer essa prova de treinamento. A prova de treinamento são 2 questões com a cara do concurso, para vocês treinarem e não perder a mão. Então aqui eu recomendo que vocês não deixem de fazer treinamento de uma prova do concurso, as 2 questões como um todo dentro das 4 horas, tá? Então, façam nesse final de semana, façam no outro, e na véspera também faço. Então, a minha sugestão é, para quem está no curso aqui, esse final de semana, faz a 6ª avaliação de história, né? Na próxima, faz essa prova de treinamento de história, e no último final de semana, que antecede o concurso, a prova de treinamento de geografia, de modo que você, daqui até lá,
pelo menos uma prova por dia, uma prova por semana vocês estão fazendo, para não perder a mão, vamos dizer assim, de como fazer o concurso, né? Então, não basta agora só ficar esquematizando e estudando, porque a prova é daqui a um mês. Se vocês não treinarem a redação, as condições de 4 horas de concurso, esquematizar, interpretar em 1 hora, redigir a primeira questão em 2 horas, redigir a segunda questão em 1 hora, se vocês não treinarem tudo isso, vocês vão perder a mão, né, e essa condição para chegar no concurso. Então, façam pelo menos uma vez uma prova melhor por semana, essa aqui. Então, essa é a minha sugestão, tá? E aqui vai ter os ideários das provas de treinamento. Bem, como vai se dar, então? Aqui tem a FOG, né? Você clica aqui a FOG do PEP e do concurso, do processo seletivo. Analisando as duas, tem assuntos de história que não estão, né, na FOG do PEP, não estavam, foram incluídos, e outros que foram cortados. E, em termos de geografia, todos os assuntos da FOG do PEP estão na FOG do concurso. E, por uma coincidência, são todos os assuntos do Pladis. Então, quer dizer, é impossível você estudar todos os assuntos do Pladis se não tiver um foco. Aqui tem os baremas das servidões, são os baremas que a ECM corrige, né? O pessoal vai corrigir lá, os oficiais vão corrigir, então é assim que é cobrado. Então tem aqui todos os baremas. Vamos ver um aqui, por exemplo, analisar destacando. Então você clica, vai abrir aqui. Então aqui, ó, tá todos os parâmetros que serão corrigidos exatamente com esses scores, né? A única diferença é o conhecimento. Então, o barema lá do concurso vai ter introdução C1, vai ter ideia. E aqui são, eu diria que dezenas, se não centenas de ideias para cada uma das questões, né? Realmente é muita coisa que tem no barema lá do concurso. Bem, então aqui tem aqui todos os baremas que vocês tiverem, tá? Em seguida, tem o próximo aqui, ó. É o Pladis. Então, é importante ver os objetivos do Pladis. Eu elaborei as questões de treinamento baseado, desculpa, não só nas questões do concurso e do CPKM, do PEP, mas principalmente também balizado pelos objetivos do Pladis. Ele, com certeza, dá indicação do que vai ser cobrado. Em seguida, nós temos os papiros do EB-Aula de Geografia, que também é um enfoque que a ICM dá. Esses papiros aqui do EB-Aula, normalmente é um artigo, 2, 3 folhas, né? Então, a minha recomendação é que aquela questão que você está responsável em fazer, dá uma procurada aqui nos papiros do EB-Aula. Então, por exemplo, se é sobre indústria, ó, aqui tem 4 papiros de indústria. Então, lê isso aqui e tira as ideias para colocar no ideário, ok? População, né? Então, enfim, aqui eu coloquei todos os papiros de geografia. Então, tem assunto pra caramba, para que a gente tenha... E tem os papiros também da ICM, né? Que é o branquinho. Eu coloquei ainda do ano passado, tá? Não desse ano, porque o CPKM desse ano vai se referir para o concurso do ano que vem. Então, o branquinho do ano passado está valendo para esse ano, ok? Então, aqui está os papiros do EB-Aula de Geografia. Em seguida, tem os papiros do EB-Aula de História. Idem, tudo que tem no EB-Aula foi colocado aqui, tá? E também os papiros da ICM, o branquinho também está colocado aqui, ok? Alguns têm referência ao assunto, né? Mas tem alguns que é genérico, não tem referência ao assunto, então a gente acabou colocando aqui. O importante é que vocês olhem aquela ideia, aquela questão que está atribuída a você, vou mostrar para frente como que é essa distribuição, e aí você lê esse papiro. Além disso, vai ler os baremas do CPKM relacionado ao assunto. Então, todos os baremas estão aqui, tá? Então, você vai ver qual é a sua questão do CPKM que está enquadrado na ideia que você tem que gerar. Vem aqui, dá uma olhada no barema, porque isso aqui é uma grande indicação do enfoque que a ICM está dando, tá? Isso é importante. Temos também aqui os baremas do PEP,
os baremas do PEP, que também é fundamental, né? Se vocês não tiverem tempo de estudar, de pesquisar, eu recomendo priorizar, papirar esses 12 baremas. Com esses 12 baremas, tenho certeza que de 70% a 80% das ideias estarão aqui nesses baremas para vocês fazerem a prova do concurso, tá? Pois não, Vilaça? Coronel, boa noite. Boa noite. O CP também, ele é importante, né, nessa... Alguns falam também que, não sei se o senhor já ouviu isso aí, que talvez a primeira, a formativa, se não me engano, as primeiras ali talvez não seja muito para ter atenção, mas ano passado, acho que foi a segunda F, segunda avaliação formativa caiu praticamente, eu não lembro direito ali, acredito que caiu caiu analisar a urbanização do Centro-Sul, ciclo social e econômico, concluindo os atuais desafios enfrentados. Eu acho que ela bateu bem ponto. Uma do CP dizem que normalmente cai, não sei se tem essa estatística. Sim, cai, por quê? Aquilo que eu falei. Lá em outubro, já saiu a questão do concurso, né? Aí, o CPKM já começa a balizar também ideias para o concurso. Então, normalmente, a partir da segunda AF, né? A segunda AF está aqui, ó, que tem a AF, a primeira AF, a primeira S, depois tem a segunda F, essas daqui já começa a ter ideias que vão cair no concurso, a segunda F, a S, somativa, e depois a de recuperação, tá? Eu coloquei aqui também a avaliação diagnóstica. Então, aqui você tem todas as AS. Quando eu vou mostrar aqui em seguida o nosso bloco de estudo, eu coloquei as questões aqui também do CPKM, que tem a ver com as questões do PEP, tá? Então, é exatamente isso. Muito bem colocado aí. Bem, então, os baremas, tá? Do CPKM. Aí eu coloquei aqui, ó, modelos de questões resolvidas. Então, essas questões foi do capitão Ricordi, que foi aprovado no ano passado, e do capitão Renato Costa, que também foi aprovado. Então, eram excelentes alunos no ano passado, faziam o esquema 7 ideias, a redação deles era muito clara, era muito objetivo ali as ideias. Então, eu tomei essas duas provas, né, do ano passado como modelo de questões resolvidas, tá? Então, e aqui, então, tem a prova do ano passado, a terceira AT de História de 2022, a resolução dele, do recorde, e aqui o vídeo que eu fiz da correção, tá? Então, é importante vocês verem o vídeo para ver exatamente o que eu estou indicando. E essa questão, essa terceira AT de História, é o analisar e justificar, tá? E aqui do capitão Renato Costa é o apresentar e comparar. Tem aqui o modelo do comparar, a FOG não está indicando comparar. Amanhã eu vou falar, né, vou dar uma pincelada no comparar, para a gente, vamos dizer assim, deixar vigiando, certo? Mas, em princípio, não vai cair o comparar. Então, aqui, vocês clicando, vão ter acesso à correção da prova que eu fiz e o vídeo da correção, para vocês terem um modelo de como resolver a prova do concurso, tá? E esses dois oficiais passaram e já estão lá esse ano, cursando o primeiro ano. Agora vamos, então, para os blocos de estudo. Então, o bloco de estudo, eu vou abri-lo aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Bem, o que eu fiz, então? Eu peguei todas as questões do PEP e do CPKM, vi quais eram os assuntos principais e reuni em 4 blocos. O primeiro bloco é Mundo História, certo? O segundo bloco é Brasil História. O bloco 3 é Mundo Geografia e o bloco 4 é Brasil Geografia. Por quê? Em geral, as questões do concurso caem exatamente assim.
uma questão de história relacionada ao mundo, eu digo mundo é todos os países além do Brasil, e uma questão em geral de Brasil, né? Já a geografia é a mesma coisa, vai ter uma questão de mundo e uma questão de Brasil. Então, eu juntei em blocos todos os assuntos que estão relacionados a esse tema principal, vamos dizer assim. A partir daí, eu fiz uma matriz. O que é a matriz? Eu vou mostrar para vocês. A matriz é quando você relaciona um item com o outro, né? Então, eu coloquei aqui, quais são os países do mundo história? Brasil, Rússia, Índia, China, Estados Unidos e Ásia Central. Quais são os objetos, os assuntos principais? Relações internacionais, disputa por hegemonia, interesse das potências europeias e terrorismo. E quais são as expressões do poder? Campo econômico, psicossocial e político, certo? Aí eu listei aqui todas as questões do PEP que estão no bloco 1, História. Tiveram outras questões de mundo história, mas que não entraram na FOG do concurso, então acabei tirando. E, além disso, eu coloquei também aqui as questões do CPKM. E só deixei em destaque o enfoque principal, né, do meu ponto de vista, relacionado ao mundo história. Então, por exemplo, a primeira F de história, interesse de cada potência imperialista no cenário mundial. Está relacionado com essa questão aqui, ó. Interesse das potências. Bipolaridade, política externa dos Estados Unidos da América relacionada à América Latina, e eu coloquei em destaque o Brasil, né, nós estamos aqui, e a influência Estados Unidos, China e Rússia, processo de integração aqui com o Brasil, isso está lá na primeira S de geografia. Essa é outra questão. Apesar de ser mundo história, o assunto de geografia tem a ver com esse bloco, tá? Então, esse é o bloco 1, Mundo História. O bloco 2, Brasil História, ficou assim, o Brasil, certo? Participação na Segunda Guerra Mundial, Estado Novo, Guerra Fria, governos 46 a 61, Dutra, Vargas e Kubitschek, e governos militares. Fechou aqui, né? Acabou em 64. A FOG trouxe só até aqui. Relações internacionais, campos, política, econômica e militar. Então, aqui estão todas as questões do PEP, as questões do CPKM, com destaque para aquelas ideias que eu achei pertinente. Além disso, eu coloquei os objetivos do PLADIS, dos temas, do conteúdo, que não estava na FOG do PEP, mas que entraram na FOG do concurso. Eu coloquei todos os objetivos, tá? Mas em negrito eu coloquei aqueles que eu julguei serem aderentes a esse bloco Brasil História e aos assuntos que foram abordados principalmente no PEP, tá? Então eu coloquei aqui em negrito. Por exemplo, a Primeira República no Brasil, eu coloquei analisar a política externa da República, eu achei que esse é um objetivo que está bem aderente aí às questões. Primeira Guerra Mundial, todos os objetivos. Imperialismo e colonialismo, explicar os interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos sobre a América, que norteia a doutrina Monroe e Big Stick. E a Segunda Guerra Mundial, explicar os principais interesses em choque da Segunda Guerra e os blocos antagônicos. Então, eu julguei esses itens importantes que têm aderência com as questões do concurso, ok? O bloco 3, passamos então agora para a geografia, mundo. Quais são os países envolvidos? Brasil, países emergentes, com destaque para os BRICS, Oriente Médio e Ásia. Dentro da Ásia, Japão, China, Rússia e Índia. Quais os assuntos principais? Sistema internacional, nova ordem mundial, multilateralismo, relações internacionais, importância estratégica, pensamento estratégico, conflito Rússia e Ucrânia, nos campos político, econômico e militar. De igual modo, coloquei as questões relacionadas com o PEP e com o CPKM, tá? Bloco 4, Brasil e Geografia. Matriz 4, região amazônica, complexos regionais Nordeste e Centro-Oeste, recursos naturais estratégicos, transporte e educação, base industrial de defesa. Temas, assuntos, objetos principais, influência geopolítica, sistema internacional,
objetivos fundamentais, entorno estratégico, temas da agenda internacional. Econômico, militar, político, psicossocial, científico e tecnológico, todos os campos do poder. Aqui estão as questões do PEP e as questões do CPKM, tá? No decorrer da semana, né, como a gente viu, a cada dia a gente vai analisar a fundo todos esses blocos, ok? Muito bem. Então, aqui estão os blocos de conteúdo. Aqui eu fiz uma relação de vocês, numerando, tá? Então, a relação dos alunos estão aqui, ó. Então, eu coloquei na ordem alfabética do nome de guerra, do 1 até o 30, ordem alfabética, nome de guerra, tá? Esse foi o critério. Para que isso? Esse número aqui, ó, de ordem, né? Número 1 é o Ajala, o 2 é o Ambrósio, o 3 é o Anélio, né? O 30 é o Zien. Para que isso? Para, vamos voltar aqui, eu distribuir as questões de treinamento para vocês elaborarem o ideário. Então, abrindo aqui, teremos 20 questões de treinamento, 5 questões em cada um dos blocos. Então, questão 1, 2, 3, 4 e 5 é do bloco 1, da matriz 1. Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Questão 6, 7, 8, 9 e 10 é matriz 2. Do 11 ao 15, matriz 3. Do 16 ao 20, matriz 4. Distribuídos dessa maneira, tá? Então, a questão 1, meia dúzia, 11 e 16, ou seja, uma questão de cada matriz. Os alunos 1, 2, 3, 4, 5 e 8 vão gerar as ideias, os ideários para cada uma dessas questões, certo? Então, como são 2 dias para cada bloco, você tem 2 dias para gerar ideia de uma questão. Muito tranquilo. É possível ler todos os papiros do CPKM, todos os baremas do PEP, do EBAula, do branquinho da ICM e do papiro que vocês têm aí, do banco de dados de vocês, para gerar o máximo de ideias para aquela questão que você está responsável. Então, por exemplo, o Ajala, mais o Ambrósio, o Anélio, o Bovi, o Breda e mais o Carneiro, né, vão elaborar as ideias da questão 1. Então, vai ter ideia para caramba, né? São 6 alunos para gerar as ideias de uma questão. Então, olha só esse trabalho de equipe, a riqueza que vai ser esse material. Isso aí vai gerar um ideário, né? A quantidade de ideias, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer, num documento do Google Docs, que é compartilhado. E, feito esses ideários dessas questões, a gente vai discutir as ideias aqui durante a nossa aula, tá? Aqui tem o acesso aos ideários, que é no Google Drive. Então, como que é a dinâmica? Como já está distribuído as questões, vocês já podem trabalhar aqui nos ideários, tá certo? Então, aqui está o link, você clica aqui, vai abrir um Google Docs. Para vocês só vai aparecer intensivão, né, 2023, porque esse aqui está logado no o meu Google Docs, então eu tenho acesso aqui ao meu Drive como um todo, mas vocês vão ter acesso apenas ao intensivão 23, tá? Aqui eu faço uma pergunta, todo mundo já teve o acesso? Quem tiver dificuldade aí, dá um toque, tá? Para a gente poder, eu tentei já colocar o nome, dar acesso para todo mundo. Quem não conseguiu, manda um zap lá no grupo, que a minha esposa, a Simone, ela que faz a administração de tudo isso, tá? E ela está lá no grupo, né? E aí você manda um zap, ou pode ser particular, direto para ela poder liberar o acesso aqui no Google Docs, tá? No Drive. Bem, aqui tem os ideários de todas as questões. Então, já tem as 20 questões, ó. Ideário da questão 20, todas as questões. E você clicando aqui, ó, já vai aparecer, deixa eu abrir um pouco, vai aparecer a questão de treinamento, número 1, que é relacionada à matriz 1, mundo, história. Aqui está a questão, eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei nela, tá? Quando eu mostrar para vocês lá a matriz.
Aqui está a questão de treinamento, que eu juntei, fiz a interseção de todas as ideias, e já está dividido aqui, na introdução, o espaço para cada um dos alunos. Então, o Ajala, ele vai escrever aqui, ó, vai escrevendo aqui, certo? O Ambrósio vai escrever aqui, ó, tá? Para que isso? Para facilitar na hora de a gente discutir essas ideias na nossa aula, certo? Eu vi aí que tem um pessoal que já acessou, ó, o Vilaça, né? Vilaça, digita aí para a gente alguma coisa nesse documento, só para a gente observar aí. Digita nessa aba aqui, ó. Ah, o Anelli também já está lá, ó. O Anelli está digitando, ó, tá vendo? Então, é online, online. Isso aqui está disponível. Então, conforme o pessoal vai digitando, está online aqui as ideias. Então, qual que é a metodologia? A partir da termo da aula aqui, vocês já podem ver qual é a sua questão. Você, ó, o pessoal já está entrando aí, já vai pesquisando, estudando e vai colocando aqui as ideias, tá? Ó, introdução, eu deixei em vermelho para facilitar e saber o que é introdução. Aqui você digita as ideias do desenvolvimento, então também está dividido, ó, Ajala, Ambrósio, Anelli, Bouvi, Breda e Carneiro. E em verde está a conclusão. Então, o Ajala, por exemplo, ele tem um papiro lá, ele pode pegar e copiar e colar aqui, tá? Eu só peço que coloquem exatamente embaixo aqui do seu nome, né? E as ideias relacionadas à conclusão aqui, o que é relacionado ao desenvolvimento aqui, tá? E relacionado à introdução aqui. De modo que a gente consiga digitar essas ideias. Então, nós vamos construir esse ideário de hoje até o dia da aula em que a gente vai discutir na nossa aula aqui, online, a questão número 1, que vai ser lá na quarta-feira, né? Voltando aqui, ó, no intensivão, na quarta-feira, ó, no dia 19 e no dia 20, nós vamos discutir a matriz de conteúdo e as questões de treinamento, que é da 1 até 5, esses ideários. Então, nesse dia, o pessoal já vai digitando, né? Digita hoje, amanhã, durante o dia já vai digitando, de modo que, quando chegar na quarta-feira, dia 19, nós vamos discutir as ideias, eu vou abrir esse ideário, e o pessoal vai estar colocando aqui as suas ideias, e a gente vai, cada um dos alunos, o Ajala, o Ambrósio, o Anelli, o Bouvi, o Breda e o Carneiro, vai estar apresentando as ideias que ele colocou aqui. E aí a gente vai discutir. Quem tiver mais, quem não for responsável por esse grupo, também pode contribuir, tá? Então, de que maneira? Faz assim, ó, copia aqui, ó, faz um Ctrl+C aqui, joga aqui depois, né? Porque isso aqui é a introdução, tá? Ctrl+V, vermelho. Então, vamos lá. Major, aluno 31, por exemplo, né? Coronel Romeu. E aí pega aqui, faz um copiar e colar aqui também. Ctrl+C, Ctrl+V. E aí começa a digitar aqui, tá? Então, todo mundo pode contribuir com todas as questões. E vamos aqui adotar uma obrigação de eu vou fazer pelo menos a minha questão, tá? A minha questão eu faço. Então, vamos fazer essa sistemática para todo mundo trabalhar em equipe e a gente conseguir gerar esse ideário aqui até o dia da aula, ok? Alguém ficou com alguma dúvida aí em relação à dinâmica? Tranquilo, né? Bem, então está aqui todos os ideários, já podem ir trabalhando, vocês têm 4 questões para fazer, certo? Ah, outra coisa importante, vocês podem se dividir. Então, por exemplo, aqui é uma equipe, né? Ajala, Ambrósio, Anelli, Bouvi, Breda e Carneiro. Então, o contato está lá no grupo do WhatsApp. Vocês podem dividir. Então, por exemplo, essa primeira questão é analisar as relações. Outra coisa, essa questão, ela não é a cara do concurso, tá? É uma questão muito ampla, que eu juntei várias ideias para a gente gerar esses ideários e discutir aqui. Eu fiz todas essas relações possíveis, tá? Então,
Agora, a questão lá, a prova de treinamento que eu coloquei, realmente é uma cara do concurso, do tamanho ideal do concurso. Tá? Aqui não, aqui é muito grande, justamente para dar essa condição da gente criar um ideário que faça interseção de todos os assuntos. Bem, por exemplo, vocês podem dividir. Então, essa questão era analisar as relações da potência Estados Unidos com o Brasil, a Índia e os países da Ásia Central. Então, você tem aqui 3 tipos de relações, né? Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Índia, Estados Unidos, Ásia Central. Após a Segunda Guerra Mundial, nas expressões econômica, psicossocial e política, ainda tem as 3 expressões, destacando a evolução desses países e concluindo sobre os interesses da potência no cenário da potência aqui dos Estados Unidos, né? No cenário mundial para cada uma dessas expressões do poder analisado. Ou seja, você tem muitas ideias. Então, uma maneira, ou todo mundo faz tudo, certo? E aí, por exemplo, o Ajala coloca que ele é o primeiro a colocar, ele coloca aqui 10 ideias. Aí o Ambrosio, quando for colocar, ele já viu que tem uma ideia aqui que está igual, ele pode até repetir, ou se ele não quiser repetir, ele coloca outra, certo? A outra maneira de você se organizar é, por exemplo, poxa, vou colocar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então eu pego 2 falam de Estados Unidos, Brasil, 2 falam de Estados Unidos e Índia, e 2 falam de Estados Unidos e Ásia Central. Aí vocês se combinam, né, e cada um desses 2 se aprofunda nessa temática, neste caso, relação Estados Unidos-Brasil, Estados Unidos-Índia, Estados Unidos-Ásia Central, tá? É outra maneira de também vocês se organizarem. Então, fica livre aí para cada uma dessas equipes, vamos chamar assim, se organizar para fazer esse ideário. Dúvida, pergunta? Beleza. Bem, nós paramos aqui, né? Distribuição das questões, acesso. Aqui é o Memento Core, eu vou deixar para amanhã, explicar o que é, tem a ver aqui com a redação. Agora vamos abrir a matriz, né? Eu vou abrir somente a 1, tá? Depois eu vou entrar em detalhe em cada uma delas. Então, antes de iniciar, no dia 19, a gente analisa a matriz com bastante detalhe. Aqui no dia 21, a gente vai analisar a matriz 2. No dia 25, a gente analisa a matriz 3. No dia 27, analisa a matriz 24. Vamos só dar uma olhada aqui de como que é a cara dessa matriz. Então, você clica aqui, deixa eu dar uma aumentada aqui no zoom. Bem, então essa aqui é a matriz 1 do conteúdo, do bloco 1, né? Matriz 1, bloco 1, bloco 2, matriz 2, e assim vai. A matriz 1, então, é mundo história. O que que eu fiz? Eu peguei cada um dos objetos, as servidões são essas que vão cair no concurso, né? Analisar, apresentar, justificar. Então, eu peguei todos os objetos e a condicionante de espaço e tempo e coloquei aqui, de cada uma das questões do PEP. Condicionante de conhecimento, a expressão do poder, as expressões do poder eu coloquei aqui. O destacando eu coloquei aqui. E o concluindo eu coloquei aqui. Ou seja, cada um dessa parte aqui, ó, é uma peça do quebra-cabeça, certo? Aí, essa matriz vai me dar a noção de quais interseções eu posso fazer e quais as peças do quebra-cabeça eu posso juntar para gerar uma questão do concurso, né? Porque é assim que é feito. O trabalho é ao contrário, né? Tem a questão do concurso, aí o PEP pega cada uma daquelas partes do concurso, da questão, que são essas partes aqui, ó, e divide. Então, por exemplo, se a questão do concurso vai falar de Ásia, ele pega uma questão do PEP. Vou colocar a Ásia aqui como né, o PEP. Questão do PEP. Só que, analisando esses últimos 8 anos e pela experiência que eu tive aqui, essa metodologia que eu criei, as questões do concurso, elas abrangem todas ou a grande maioria das questões do PEP. Então, aqui a gente faz o trabalho ao contrário. A gente pega as peças do PEP, coloca ela, organiza ela aqui e tenta juntar ela para criar questões de possíveis questões que podem cair no concurso, tá? Então, estão aqui, né, o bloco, as peças montadas aqui do quebra-cabeça, e a partir daí eu criei essas questões de treinamento. Então, eu olhei o mosaico como um todo e vi quais as peças que podem se encaixar para ser uma questão,
certo? E procurei colocar todas as peças ali integradas para que a gente estude e gere esse ideário. Importante, as ideias que estão nos baremas dessas questões, então, por exemplo, aqui, ó, matriz 1, ela tem a segunda de história, a terceira de história, a sexta de história e a primeira AF de história. Eu até coloquei em negrito porque eu achei ela importante. Tem a primeira S de história, a R e a primeira S de geografia, tá? As ideias que estão nessas questões do barema são fundamentais, são importantes, tem que saber, elas vão ajudar a responder essas questões aqui, tá? E essas questões, além de serem, as ideias estarem contidas nos baremas do PEP, também lá do EB-Aula, também do CPKM, tá? A gente vai gerar ideias da interseção entre uma ideia e outra, em cada uma desses quebra-cabeças, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a 1 é analisar as relações dos Estados Unidos com Brasil, Índia e Ásia Central. Aí eu criei umas relações da Rússia com esses outros países, a relação da China com os outros países. Poxa, com todas essas ideias aqui, a gente vai ter as relações, né, de quase todos os países envolvidos aí nessa matriz aqui, ó, né? Então, eu olhei isso aqui, ó, e vi quais são, e olhei o destacando e concluindo, e vi que relações dos países é algo importante. Participação do Brasil, inserção na China, ou seja, a participação do Brasil. Então, a relação do Brasil com tudo isso daqui, eu achei que é muito importante, tá? Os campos, né? Coloquei todos os campos do poder envolvido, certo? A quarta questão, apresentar as disputas geopolíticas dessas potências, então essas relações também, né? Se a gente for olhar, cada peça ele fala dessa questão, né? Da disputa, dos interesses das potências, então isso vai gerar uma disputa entre eles, ok? Pela Ásia Central eu coloquei, e a questão 5, a disputa geopolítica Rússia, China e Índia pela liderança da Ásia, certo? Então, eu acredito que com essa questão de treinamento, a gente vai pegar aí bastante ideias que vai cair no concurso, certo? Aqui está a distribuição das questões, como eu disse. Aquele outro papiro lá, ele tem todas as questões, né, já distribuído, e aqui tem só a distribuição desse bloco. Então, da questão de 1 a 5, você tem aqui os alunos distribuídos, tá? Então, essas questões aqui de 1 a 5 estão lá no Google Drive, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá até a última. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a 5. Clicando aqui, ó, matriz 1, mundo história, questão 5, apresentar, e aqui já está os alunos, ó, 23, 26, 27, 28, 29 e 30. Introdução e desenvolvimento, tá? Se por um acaso tiver algum erro aqui, ó, de número, não é matriz 1, é matriz 2, por favor, podem até corrigir, tá? Que eu tive que fazer todas essas, junto com a minha esposa, aí nós fizemos todos esses documentos aqui compartilhados, tá? Se tiver algum erro aqui também, por favor, podem corrigir, tá? O balizamento é isso aqui, ó, são essas questões de treinamento, tá? Dentro desses blocos aqui, ó. Então, as matrizes que estão corretas, ok? Então, se tiver um ou outro erro, e essa distribuição é o que está valendo. Então, se lá no ideário tiver alguma diferença, por favor, podem até corrigir, e o que está valendo é isso aqui, ó, tá? Então, matriz 1 do bloco 1, mundo, história, e essa aqui são as questões de treinamento, e aqui está a distribuição das questões aí para vocês, ok? Muito bem. A partir daí, então, então nós temos de hoje até quarta-feira, vocês já podem ir fazendo os ideários, certo? A minha sugestão é que pega a sua questão, pode combinar com essa equipe, né, essa pequena equipe aí, se vai distribuir ou não, conversem entre vocês. Se for distribuir, papira aquele assunto e se dedica àquilo e gera várias ideias relacionadas à sua questão, tá? E já vai escrevendo, vai escrevendo.
e dê prioridade evidentemente, a primeira a matriz 1, né? Depois você parte para a matriz 2, depois matriz 3, depois a matriz 4, tá? Feito isso, então, na noite do dia 19, 19h30, a gente vai discutir a matriz 1, no dia 19 e no dia 20, tá? Como são 5 questões, a gente vai aqui no ritmo do tempo da aula. Se a gente conseguir fazer 3 na primeira aula, na outra aula ficam 2. E assim vai, depende da nossa dinâmica aqui, ok? O importante é a nossa discussão aqui, o importante é que os ideários estarão lá, e vamos combinar o seguinte, acabou a aula daquele dia, eu vou fechar a matriz, as questões dos ideários que a gente fechou. Então, por exemplo, se no primeiro dia 19, a gente discutiu aqui em sala o número, a ideia, a questão 1, questão 2, a questão 3, eu vou fechar o ideário, tá? E aí eu vou baixar esse ideário, compilar, vou tirar os nomes, vou deixar bem fácil de ler, colocar todas as ideias da introdução, todas as ideias do desenvolvimento, todas as ideias da conclusão, ok? E vou gerar um PDF. E aí eu vou colocar aqui, ó, ideários das questões de treinamento da matriz 1. Tá? Por enquanto, clicando aqui não vai ter nada. E eu vou, né? Mas aqui eu vou colocar todos os ideários em PDF já configurado, formatado, apenas com as ideias, de modo que vocês vão ter esse papiro aqui, podem até imprimir para vocês estudarem, né? Principalmente naquela semana que vocês vão ter entre o término do intensivão e a prova do concurso, tá? Muito bem. Deixa eu abrir aqui. Era isso que tinha para hoje. Essa é a dinâmica do curso. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? A ideia aqui é ser bem flexível, tá? Cada turma vai dando a sua dinâmica. Então, queria saber de vocês aí se entenderam, se tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão em relação aqui à dinâmica. Vamos lá, alguém quer fazer alguma colocação? Eu vou pegar a opinião do mais antigo aí, Ednei, que tem aí a experiência de vários concursos, né, de vários cursos. O que você acha, Ednei, dessa dinâmica? Tem alguma sugestão? Boa noite, Coronel. Boa noite a todos os companheiros aí do curso. Coronel, dentro como eu já falei, né, das minhas experiências mal-sucedidas, essa dinâmica eu achei muito interessante, porque justamente ela aborda as ideias que o PEP e também o curso anterior, né, ele, ao longo do período ali, vai delimitando o assunto e dando uma direção geral de estudo. A gente consegue compilar essas informações em uma questão, fica muito mais fácil para depois poder papirar em cima disso. Então, acho muito interessante e, como você falou, as questões do PEP elas são fundamentais para estarem nesse ideário, acrescentadas de outras julgadas importantes aí pelos companheiros. Excelente. Obrigado, Ednei. Mais alguém? Quer fazer alguma colocação? Ok. Pessoal, então é isso. Terminamos a aula de hoje. Hoje a ideia era essa mesmo, é mostrar a dinâmica do curso, tá? Vocês já podem, então, desde já, irem colocando as ideias, tá? Nos documentos lá compartilhados do Google Doc. Deem prioridade para a sua questão, da matriz 1 até a matriz 4, tá bom? Vocês têm aí, não só hoje e amanhã, né? A partir de quarta-feira, vocês vão ter amanhã todo, o dia todo, para fazer o ideário daquele dia, certo? Então, é tranquilo essa dinâmica. Então, de modo que o importante é, no dia da discussão do ideário, as suas ideias estejam ali, tá? Para que a gente não perca essa oportunidade de papirar. A prova de treinamento, eu vou fazer, a minha ideia era abrir só no sábado para vocês treinarem. Vocês já querem que abra, já deixa disponível, ou só abre no sábado mesmo para vocês só treinarem no sábado? Ou quem quiser adiantar, enfim,
por enquanto não tem ideia, né? Vamos deixar, vai pensando aí. E a minha sugestão é que realmente a gente vai indo dando passos, né? Devagar, a gente vai estudando, tá? Quando tiver em condições, eu disponibilizo a prova de treinamento para vocês estarem papirando e fazendo treinamento, tá bom? Alguém levantou a mão aí? Não? Opa. Então tá, pessoal. Era isso. Então a gente se encontra amanhã novamente. Amanhã eu vou falar sobre o método e em seguida a gente vai começar então a matriz 1. Desde já, vocês já podem estar colocando suas ideias, papirando. E a ideia é colocar as ideias bem sucinto, tá? E se tentar colocar em 2, 3 linhas no máximo. Caso tem que ser sintético, de modo que você consiga, quem estiver lendo a ideia que você colocou, consiga compreender, tá? Se você julgar que tem que esclarecer aquela ideia, colocar mais explicações, também pode colocar, tá? Só não vale pegar e copiar e colar um papiro inteiro, aí não vale. A ideia é cada um realmente pensar, analisar, chegar às suas conclusões e sintetizar ali para ficar realmente um ideário com uma análise prévia, tá? Não adianta pegar, copiar e colar de um papiro, aí esse não é a intenção. Pois não, Anelli? Boa noite, coronel. Boa noite, companheiros. Só para contribuir, coronel, de repente pode ser interessante para planejamento do pessoal. Eu estou pensando em fazer as 2 provas na semana anterior, na quarta e na sexta, os mesmos moldes do concurso. Então, desde a alvorada até o horário de saída de casa, né? Para estar pronto lá, vou fazer tempo sêmio. Então, fazer de 8 a meio-dia nas mesmas condições. Então, é uma ideia, se o pessoal achar interessante. Então, para mim, a senhor disponibilizar para mim no sábado não faz diferença, que a minha intenção é fazer mais para frente. Tá. Ok, vamos combinar assim então. Eu vou deixar disponível, já vou abrir agora, e fica cada um com o planejamento de cada um, tá? Não seja tão mais do que amadurecido em relação a isso, e cada um faz a sua dinâmica aí de como querem treinar. Eu só sugiro que não leiam a questão antes de realizar, senão vocês não vão treinar, vão estar se enganando. Então, assim, resolveu fazer, por exemplo, o Anélio vai fazer quarta-feira. Na quarta-feira, ele resolveu fazer das 8 ao meio-dia. 7h30, ele entra aqui, imprime a prova, não olha. Quando dá 8 horas, que vai realmente fazer a prova, abre e treina, tá? Não adianta se enganar, ler antes, papirar antes, não vai ser treino. Então, eu sugiro que realmente leem a questão quando forem fazer. Pois não, Schiavinato? Boa noite a todos. Só falando com relação à Nelly, ele vai fazer na última semana, mas a gente estava tentando ver a questão de fazer o ideário dessas 2 questões que nós íamos responder sozinhos, que depois que é consolidar essas respostas. Eu não sei como poderia ser feito isso, mas pelo que o senhor fez, essas 2 questões, elas farão, ou 4, né, são quatro questões, elas poderão cair de alguma maneira na prova. E se nós não consolidarmos ideários, vai ficar só a nossa resposta para fins de estudo. Aí não sei, talvez seja interessante a gente conseguir fechar, não que todo mundo vá fazer, mas que a grande maioria consiga jogar ideias de alguma maneira preencher esse ideário. Sim. É o seguinte, a primeira prova de treinamento, ela é de história. Tem uma questão do bloco 1 e uma questão do bloco 2, tá? Eu fiz exatamente assim. Então, fechou o bloco 1, fechou o bloco 2, que é história, você está em condições de responder a prova de treinamento, a primeira prova de treinamento, que é história, tá? A segunda prova de treinamento, que é geografia, eu fiz a primeira questão relacionado ao bloco 3, que é mundo geografia, e a segunda questão relacionada ao bloco 4, que é Brasil geografia, né? Então, assim, quando a primeira questão até a 10ª, que é do bloco 1 e o bloco 2, tiverem os ideários, vocês já estão em condições de fazer a primeira prova de treinamento, que é relacionada à história, que pega os 2 blocos de história, tá? Então, vocês podem ir monitorando, o pessoal vai fazendo. Quando fizerem
segunda questão, né, do bloco 2, então, cada um vai fazer 2 questões, não é isso? Então, você faz a primeira de História, Mundo. Depois você faz a segunda, Brasil, História. Fechou essas 2, vocês podem dar o ok lá no grupo. Ó, pessoal, terminei. Quando todo mundo terminar esses 2 blocos, aí já tem todos os ideários para fazer a prova de treinamento, né? Pois não, Anelli? Nesse sentido que o Scavinato falou, essa questão da prova, ela está dando um enfoque na matriz diferente das 5 questões, né? Não, pelo contrário. Está dentro dos... Não, sim. O enfoque é diferente. O conteúdo é o mesmo, mas é o uma conteúdo questão... é o mesmo, né? O conteúdo é o mesmo, mas, por exemplo, esse primeiro bloco que a gente viu tem Estados Unidos, tem Rússia, tem, né, tem Ásia. Eu fiz uma questão com esses assuntos, só que eu fiz outras interseções, tá? Fiz outras interseções, eu dei um outro enfoque, que é o que vai acontecer no concurso. Vocês vão abrir a questão, uma questão inédita, nunca ninguém viu, ninguém descobriu essa questão, mas as condicionantes ali, as partes, são todas as ideias que você estudou, tá? Então, essa questão de treinamento é exatamente isso. São as ideias que vocês estudaram nos blocos que eu fiz uma interseção diferente das questões que eu apresentei no bloco, tá? Excelente. Mais alguém? Tá bom, pessoal. Então, era isso. Amanhã nos encontramos, então, 19h30. Bom estudo para todos. Até amanhã. Um abraço.